Com o filho de 9 meses na UTI, Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro, utilizou suas redes sociais para enviar uma mensagem para mães que estão passando, ou já passaram, por uma situação semelhante. A empresária, de 32 anos, é mãe de Arthur, que nasceu com síndrome de Patau, uma malformação congênita. Oi, gente, tudo bem? Já fazia dias que eu queria passar por aqui para falar com vocês a respeito daquela caixinha de perguntas que eu fiz aqui. E, nossa, vocês participaram muito, falaram muito, muitas mães que passaram por essa situação de uma gestação, de um bebezinho com uma síndrome, que chegaram a nascer, que não resistiram, que foi muito difícil, que não tinham respostas, o porquê que isso aconteceu. Mães que foi a primeira gestação e queria comparar um diagnóstico do outro, tudo. E eu acabei que não respondendo, respondi algumas, né? As que eu tinha um pouquinho de conhecimento, falo bem humilde mesmo, porque eu não tenho conhecimento, assim como não existem pesquisas mais aprofundadas, médicos que a gente tenta procurar para tentar ter uma resposta sobre, e são sempre as mesmas coisas, né? E é uma gestação muito difícil. Desde quando você descobre, o diagnóstico, você precisa ter muita sabedoria, que até então, no começo, eu acredito que a gente não consegue ter, porque é uma informação muito grande, ela dá um impacto muito grande na nossa vida, na nossa cabeça, e você passa a tentar entender o que realmente vai acontecer, e você procura todos os métodos para tentar entender, e você não consegue, porque é algo novo. Então você começa uma luta muito grande com você, com Deus. É algo espiritual muito grande, muito forte, que se você for uma pessoa que viva pela fé, assim, eu falo por mim, Deus sempre esteve presente na minha vida, não foi hoje, não foi ontem, Ele sempre esteve presente na minha vida, e eu acredito que não existe nenhum dia que a presença de Deus não esteve presente na minha vida. Então, foram muitos questionamentos. Um deles era: por que, Senhor? Por que isso aconteceu comigo? E foram vários dias, meses, com esse questionamento. Eu e Deus. E o medo, ele vai tomando de conta. Ele vai tomando de conta mesmo. Ele vai enraizando. Você perde o foco das coisas, você não consegue entender. E quando se trata de uma palavra chamada síndrome rara, aí é onde você vai ter um descontrole emocional terrível. E muitas pessoas falam: Indra, você é muito forte. Acredito que eu me considero um pouco, mas para isso poder acontecer, eu trabalhei muito o meu psicológico, porque uma das primeiras coisas que a minha médica me falou foi: você precisa de um acompanhamento. Então, você precisa de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, o que você achar que vai te ajudar. E eu, sempre com muita fé em Deus, eu precisava entender o porquê que isso estava nos acontecendo. Não por ser melhor, não por ser pior, não por me comparar. Eu preciso me comparar, por que está acontecendo? Não, eu não fazia comparações com outras pessoas. E sim, eu tentava procurar entender o porquê que estava acontecendo. Então foram muitas coisas que eu passei na minha gestação. Eu não vou entrar em detalhes porque são muitas coisas mesmo. E eu tô procurando uma forma, um meio, quando tudo, não vou dizer se resolver, mas tudo se estabilizar, para tentar passar isso para as pessoas da melhor forma. E não é uma gestação fácil. Não é uma gestação igual às outras. Outras o quê? As outras que eu tive. Devido você estar abalada, emocional, a sua gestação ela já passa a ser totalmente diferente. Então, você precisa querer muito que tudo passe a dar certo. Então, foram muitas coisas, muitos percursos que eu percorri dessa gestação nos meses. E tudo que eu queria era que chegasse o momento e tudo ficasse bem. Então eu passei a orar mais ainda, junto com meu esposo.
Porque quando eu fui procurar sobre a síndrome, porque a única, né, fonte de pesquisa para nós é o Google, eu me deparei com coisas que me deixou mais fraca, emocionalmente, triste. E aí onde vinham mais questionamentos. Por que, Senhor? Por que o meu filho vai nascer assim? O que aconteceu? Tal. Até que eu parei de questionar, de fazer a pergunta por quê, e comecei a procurar. E falar com Deus, para poder entender. E hoje o percurso de tudo é a base, e sempre foi, de oração, de milagre. Eu passei essa palavra aí pra vocês porque eu tenho uma amiga que eu converso muito com ela sobre fé, sobre tudo, e ela gosta muito de me ouvir, as minhas palavras de fé. Ela fala pra minha amiga, você fala tão bem de Deus, você fala tão bem a palavra, as coisas de Deus, que você poderia falar mais sobre isso. E eu falo assim, não amiga, eu não gosto de ficar muito assim, falando, não sei o que e tal, porque muitas das vezes tudo que eu falo sempre ganha uma exposição muito grande, então eu preferi me resguardar a minha gestação toda, agora depois que o Arthur nasceu, e ninguém entende. Por quê? Porque é uma coisa que envolve Deus, a palavra de Deus, o que Deus me pede, muitas vezes o meu silêncio, Deus me pede isso, e Ele tá fazendo. E é lindo de ver a obra de Deus, é lindo de ver, porque quando a gente crê, tudo se transforma, E ela me passou essa passagem, e eu fiquei assim, nossa, muito forte. Isso é uma resposta de várias perguntas que eu faço pra Deus. Por quê? Tá aí a resposta. Deus, tudo o que Ele faz na nossa vida tem um porquê. Não é pra quê, tem um porquê. E nós, muitas das vezes, não sabemos, porque é preciso entender, é preciso procurar entender. E isso demora, porque a gente não consegue entender as coisas quando estamos preocupados, quando estamos chorando, quando estamos nervosos. A gente só consegue compreender e aprender quando a gente está calmo, quando a gente está aberto a isso. Quando a gente entende que chegou a hora de aprender. E outra coisa também, eu nunca gostei muito de falar sobre, porque sempre existiu pessoas que chegavam, me abordavam e falavam assim, eu sei por que ele nasceu assim. Eu tive um sonho sobre isso. Foi fulana, foi cicrano. Foi aquilo outro. E eu nunca dei atenção pra isso. Por quê, gente? Porque eu vivo pela fé. Eu não consigo entender que algumas pessoas que não me conhecem, que não tá no meu convívio, que não passou por esse processo junto comigo, porque foram pouquíssimas pessoas. Então, assim, muitas das coisas que a gente passou, as pessoas nem sabem. Então, assim, pra colocar coisas na minha cabeça, pra me desviar da minha fé, e eu, passar a me preocupar com outras coisas, de tirar o meu foco, de procurar a Deus, de acreditar na palavra, de abrir o espaço para o Senhor falar comigo, de entregar nas mãos de Deus. Porque eu me recordo que logo quando eu fui visitar o meu filho, porque quando ele nasceu eu não pude ficar com ele, né? Ele já foi direto pra UTI. Então eu me recordo que quando eu fui visitar ele, saí de casa e fui visitar ele lá na UTI, que eu peguei o meu filho no braço, que o meu filho, sabe, foi uma situação bem difícil pra mim. Eu tava operada, com 3 dias que tinha tido uma cesárea, meu emocional totalmente abalado. Chegou uma técnica, e quando tava com meu filho no braço, chorando junto com meu esposo, tentando entender o que estava acontecendo. Ela foi muito grossa, ela foi de uma atitude muito sem empatia. Eu chorando, soluçava, segurando minha barriga assim, né? A gente quando tá operada segura assim, né? E ela chegou assim, não chora, você não tem que chorar não, você tem que sorrir. Você tem que sorrir, seu filho precisa de alegria. Seu filho tem que sentir a sua alegria. E eu fiquei assustada. Meu corpo tremia. Eu ficava assim, querendo sair daquele lugar. Porque já não bastava a dor que eu estava sentindo naquele momento, eu não entendi o porquê que eu fui tratada daquela forma. Eu falo de mim, uma mãe, normal, como qualquer outra. Fui ligar a luz, né, porque já tá ficando de noite aqui. Então, eu fiquei sem entender. E ali, naquele momento, eu pude perceber, te prepara, Ingrid, que muitas coisas são espirituais. Que isso eu acredito, né?
Eu tenho plena convicção sobre isso. Te prepara. Se tu é forte, tu vai precisar ser mais forte. Porque vem muita coisa. Então, começou o processo de depressão. Querendo me pegar. Dentro da minha casa. E aquelas coisas na minha cabeça, e todas as mudanças, e todo o processo de ajudar ele a viver, e as coisas novas, eu sem saber o que era. Porque nós não sabemos o que se passa numa síndrome rara, né? A gente aceita e vai viver tudo. Então eu passei muitas angústias, foram muitas dores, porque eu ficava me perguntando se era isso que eu ia viver, se era crítica às pessoas sem empatia, tratando a situação ao mesmo tempo como uma coisa rara e ao mesmo tempo como uma coisa que você tem que passar por isso e tal. E eu sempre vi dessa forma, por esses dois lados. Existem pessoas que no decorrer de tudo foram incríveis, que eu jamais vou esquecer. Desculpa, é que eu começo a lembrar, né, e mexe muito comigo. Mas eu tenho muita gratidão à minha médica, né, me acompanhou, e ao médico, que eu tenho que falar o nome dele, que é o Dr. Erlânio. Ele cuida sobre essa questão de feto, diagnósticos, e faz ultrassom, tudo, e ele é incrível. Como eu falo que Deus tudo ele faz por nós e por mim, ele colocou essa pessoa incrível, que ele foi me dando força, uma força na minha gestação, que vocês não têm noção. Só pela empatia dele, pela forma que ele cuidava de toda a situação. Porque ele sabia que eu sentia muito medo. E ele fazia de tudo pra me deixar calma. E eu sinto muito carinho por ele. Por ele ter feito isso por mim. Um momento assim que eu tinha muito medo. E ele sempre acreditou no meu filho. Ele foi uma das pessoas que sempre... Eu fazia muito ultrassom. Porque eu queria ver como é que tava. E ele sempre, quando via, ele procurava, ele olhava, ele mexia tudo na minha barriga pra poder me dar uma notícia boa, para que eu saísse feliz, que eu saísse mais tranquila. E ele sempre acreditou no Arthur. Ele sempre falava, seu filho vai nascer muito bonitinho. E com tantos anos de carreira, eu nunca vi um bebezinho com essa síndrome nascer tão perfeitinho assim. E ele vai pra casa. E são essas pessoas que foram a minha família, né? Meu esposo. São as pessoas que me deram mais abraço, mais aconchego, pra mim acreditar e focar no que era preciso focar e não ter medo, porque passa muito medo, dá muito medo. E só quem vai entender é uma mãe, assim como eu, atípica, que passa por tudo isso, muitas das vezes em lugares públicos, com pouco acolhimento, que muitas me relataram, e tudo que uma situação como essa que a gente precisa é de empatia, ser tratada bem e ser ouvida e compreendida, né? E eu passei uma briga tão grande na minha cabeça, com o meu coração, com minhas atitudes, que eu comecei a não saber o que estava fazendo. Porque logo no começo foi muito difícil. Só o que eu sabia era isso, que o meu filho ia nascer e não ia sobreviver. E não existe nada que vocês possam fazer. Só deixa aqui com a gente, com os médicos, pra gente fazer. Prolongar, né? Os dias dele. Que foi feito e o que é feito até hoje. Então, assim, vocês imaginam como é que ficou a minha cabeça. A cabeça do meu esposo. Pessoas públicas, ele, né? Muito mais. Que é cantor e tudo. Eu sou apenas esposa dele. Mas você imagina. E eu tenho outros filhos. Temos outros filhos. E pequeno ainda, o Daniel é pequeno. E pra lidar com tudo isso. E eu sozinha, pra dar de conta de tudo. Me sentia mais forte quando meu marido estava em casa. Mas ele trabalha na rua, ele sempre precisa viajar. E precisava cumprir toda a agenda, todos os trabalhos. E não teve um dia que a gente saía devastado na gestação e depois dele vivo. Que a gente chorava, entrava no carro, chorava. Quantas vezes a gente saía no elevador chorando, com nossa cara triste. E precisava tirar uma foto, fazer um sorriso, porque as pessoas não precisavam entender isso pelo nosso rosto, pela nossa cara, como a gente estava. E o meu marido sempre fez isso com muita maestria. Já eu
eu não consigo muito porque eu sou muito fechada, minha cara é muito fechada. E quando tá acontecendo alguma coisa, eu não consigo esconder, porque as minhas expressões, elas demonstram muito. Então, quando eu tava triste, eu tava chorando, eu tava sem querer entender o que tava acontecendo, eu demonstrava muito. E às vezes, isso passava para as pessoas que eu tava com raiva, que eu era metida, que minha cara era assim, assada. Mas não, só eu sei o que eu tava sentindo, o que eu tava passando. E várias vezes isso aconteceu. Várias vezes. Até no nascimento do meu filho, do Arthur. Né? As pessoas viam que eram pessoas públicas que estavam tendo um bebê. E tinha que estar falando, tinha que estar tirando foto, tinha que estar indo atrás de tudo isso. E naquele momento a gente só queria ver o Arthur nascer, ver como ele era. E então, por que eu tô falando um pouco dessas coisas aqui pra vocês? Porque eu sinto vocês, já que tudo foi, né, levado a público, desde do nascimento dele, nunca tivemos essa privacidade, essa particularidade de resolver as coisas, de cuidar de tudo sabe, tudo acontece, tudo é exposto. Então a gente começou a expor por nós mesmos, para não ter que ser pessoas de fora que venham expor isso. E não foi querendo não, sou bem sincera, e não é querendo, sou bem sincera, porque trata-se de um bebê, do meu filho, do nosso filho, de uma criança que precisa desse cuidado, dessa atenção. Se fosse de qualquer outra mãe seria assim, mas sempre teve essa pressão muito grande em cima da gente. E muitas pessoas falando que não sabem o que querem falar. E eu não vou mentir, eu orava todos os dias junto com meu esposo para meu filho sair do hospital, porque eu já não estava mais aguentando ir para o hospital, nem eu nem meu esposo, pela exposição, pela forma que a gente era tratado, pela essa questão da privacidade que a gente nunca teve, não tinha como ter, sei lá, né? E isso fazia muito mal pra gente, porque a gente queria ver ele, pegar nele, pegar em tudo, olhar, cheirar, abraçar. Vocês não entendem. Se eu falar, vocês não vão entender, porque nem eu mesmo sabia como é que funcionava dentro de uma UTI, dentro de um hospital. Eu nunca passei tanto tempo dentro de um hospital. Então, é difícil falar. Por isso que eu não falo, porque eu não sei como eu vou ser interpretada. Eu não sei como as pessoas vão entender, procurar entender. Se vão me machucar mais, se vão procurar entender por um lado, que não vão compreender. E sim, só falar. Porque hoje as pessoas só sabem falar do outro, falar do próximo. E nunca compreendem o porquê daquilo. Eu acho que porque não é com você, então você não tem obrigação nenhuma de querer entender ou compreender, né? Você só quer falar mesmo o que você acha que você deve falar. Mas enfim, eu queria passar aqui para poder dar uma resposta para vocês. Que Deus está cuidando de tudo e que nós continuamos confiando. Por mais que nós não mostrem que todos os dias, a gente mostra quando pode, quando a gente sente essa vontade de mostrar para vocês. Mas Deus, Ele está cuidando. E o nosso Deus é um Deus de promessa. E Deus vai fazer acontecer. Seja da melhor forma ou da pior. Porque assim o Jó passou. O Jó perdeu e ele falou: o Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito é o nome do Senhor. Então só cabe a nós entender e aceitar. E cuidar dos nossos filhos. Cuidar da nossa família, não abandonar, porque a vida, ela tá aqui, a gente tem que fazer acontecer, a gente tá aqui para aprender, gente, para ensinar e para ajudar. Ensinar que eu falo é o que você estuda, você entende um pouco, não custa nada você chegar e dar uma palavra amiga, ajudar aquela pessoa com força, com palavras. E se você não tiver o que falar, fica calado. Eu sou assim, eu sou essa pessoa. Então continuamos na fé, confiando que Deus tudo fará. Deus tudo fará. E eu passei a ver, eu e meu esposo, as coisas da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. E o Senhor transformou a nossa vida. A nossa família está muito mais unida. Tudo se transformou. Tudo se transformou. Não vou entrar em detalhes, mas só para vocês saberem. Que até quando uma coisa vem para desestabilizar, desestruturar, acabar, tem um lado bom diante disso. E eu continuo aqui. Como vocês podem ver da forma que vocês falam forte, eu falo aqui um pouco forte e sempre tentando me fortalecer, dando força ao meu marido, que eu não deixo ele cair emocionalmente, assim como ele também não me deixa, dando força ao outro. E estamos aqui firmes e fortes, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela nossa vida, e vamos continuar crendo, acreditando que Deus fará tudo. E eu espero que vocês entendam um pouco. E é como eu disse, quando tudo... Eu não posso falar se resolver, porque quem sabe é Deus. Eu não falo mais assim, eu entreguei nas mãos de Deus. E desde o dia que eu entreguei nas mãos de Deus, tudo vem acontecendo e vem fluindo. Isso não quer dizer que todos os dias vai ter coisas boas, tá? No mundo tereis aflições, certo? Então, nessas aflições, o Senhor está com a gente também, e está com você também.
Então, quando tudo estabilizar, eu vou procurar uma forma de dar o meu testemunho, falar sobre tudo, mas eu resumi em partes para vocês poderem entender, não ficarem só procurando entender sobre as coisas, porque eu vi muitas perguntas, muitas mães que passam pela mesma coisa e estão passando depois do diagnóstico. E é muito parecido, muito. Então, o que eu desejo para essas mães, para essas famílias, né, porque não é só a mãe que tem que cuidar, dar de conta de tudo, o marido, o pai tem que ajudar, tem que fortalecer, tem que estar junto, não pode desistir não, tem que estar junto, tá? Para essas famílias, ter força, ter fé, acreditar, falar com Deus, confiar, se alimentar de coisas boas da palavra de Deus, procurar bons lugares, bons caminhos, porque é muito difícil. E a gente precisa, nós mulheres, nós mães, precisamos estar com a cabeça boa, senão nada acontece. Nada acontece. E nem nos piores dias que eu estive assim, ou que algumas coisas aconteceram, principalmente aqui na internet, que tentaram me colocar para baixo de todas as formas sem saber de nada, eu me mantive firme e dizendo para Deus que tudo ia passar e que quando a gente sofre algum tipo de humilhação, Deus age na vida daquela pessoa, a favor dela. Quando conhece, Deus age na vida daquela mãe, daquela mulher, quando conhece o coração dela, porque Deus conhece o nosso coração. E Ele sabe o que eu procuro fazer, Ele sabe o que eu faço todos os dias. E eu amo a minha família, eu amo os meus filhos, eu faço tudo pelos meus filhos. Tudo. E vou continuar fazendo. Então, é isso, tá? Um beijo no coração de vocês. Teve muita pergunta que eu não tive como responder. Como eu disse, eu não posso aprofundar em situações técnicas relacionadas a médicos, porque eu não tenho conhecimento. E eu morro de medo de falar sobre isso, porque eu não sei, certo? Então, espero que vocês entendam com toda a humildade que eu tô falando aqui pra vocês. Eu não posso entrar em situações que nem eu mesmo sei, estou vivendo, estou procurando entender todo dia uma coisa nova. Então, eu desejo pra vocês que estudem, procurem ler. Ah, Ingra, mas não tem muita informação, é verdade, não tem. Mas devido à síndrome, toda essa situação que aconteceu na nossa vida, ela tomou uma visibilidade muito grande. Então, mães, procurem entender, procurar ver, porque o maior diagnóstico é o seu filho, como ele vai se comportar, como ele vai agir, como ele vai todo dia mostrando pra você a vontade dele de viver. Então acompanhem isso, procurem. Eu hoje me deparo com situações, informações e até manusear ele como eu nem sabia, nem imaginava que era assim. Então a gente precisa muito ter esse entendimento para poder seguir com o processo e seguir acreditando, tá bom? Um beijo no coração de vocês e eu tô indo agora pegar o Daniel na escola. Obrigada por assistir até aqui e não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Tchau!